pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal. Eu sou o professor Gabriel Corrêa e hoje a gente vai para uma aula de projeções cartográficas. Vamos tentar entender como adaptar o globo em um mapa plano. A gente sabe que isso vai trazer algumas deformidades, alguns erros, não é um processo tão simples, então vem com a gente, não esquece de curtir, compartilhar para dar uma força pro canal, beleza? Bom, gente, quando eu falo em projeções cartográficas, eu tenho que entender que eu estou tentando adaptar a forma globo em um plano. O plano é mais fácil de carregar, permite que eu faça rotas em linhas retas, tem diversas vantagens em relação à leitura do globo em si. Então, nesse processo, para que eu consiga fazer uma adaptação, eu tenho que fazer uso de algumas metodologias. As mais famosas metodologias para adaptar o globo em um plano são basicamente a projeção cilíndrica, a projeção azimutal e a projeção cônica. Cada uma delas tem uma vantagem e uma desvantagem. Valoriza alguma área do globo, deformando outra. Nenhuma projeção é uma representação perfeita do globo. Todas elas têm deformidades. Beleza? Antes de a gente analisar cada uma das metodologias, vale a pena vocês conhecerem alguns conceitinhos. Esses conceitinhos são basicamente as características de cada projeção. Uma projeção pode escolher valorizar uma característica do globo, deformando intencionalmente outra característica. É o caso, por exemplo, de uma projeção conforme. Projeção conforme nada mais é do que uma projeção que mantém a forma do globo. A gente vai ver que o desenho dos continentes é perfeito, é bem adequadinho, ele valoriza a forma. Isso é bem diferente, por exemplo, de uma projeção equivalente. Quando o cartógrafo escolhe se vincular à característica de equivalência, ele passa a valorizar as relações proporcionais. Ou seja, eu vou distorcer a forma dos continentes, a forma dos países, mas a proporção entre eles será mantida. Outra característica das projeções é a equidistância, quando na prática eu tento valorizar as reais distâncias e as reais direções entre os continentes. Isso é bem interessante para mapas geoestratégicos, geopolíticos, onde eu consigo dispor os elementos do mapa nas suas reais direções e distâncias. Também temos o mapa afilático, que seria basicamente, não respeitar nenhuma dessas outras características. Eu não sou conforme, eu não sou equivalente, eu também não sou equidistante. Vocês devem estar pensando, mas que mapa inútil! Mas na prática, os mapas afiláticos são mapas que tentam harmonizar, pegar o melhor de cada uma dessas características para lançar um mapa mais harmônico, menos deformado. Beleza? Tendo claro essas características, agora a gente vai entender quais delas se manifestam nas nossas três metodologias básicas. Vale dizer para vocês que o cartógrafo pode usar a superfície de projeção que ele quiser. Gente, hoje a cartografia é extremamente avançada, em diversos campos da cartografia se confunde inclusive com a arte. Nós temos aí diversas intenções na produção dos mapas e por isso essas três metodologias são apenas sistemas básicos, gerais, para a gente entender como se faz uma projeção. Como eu disse para vocês, existem diversas formas de gerar uma projeção. Essas são só sistemas básicos, simples e mais famosos. Vamos para a nossa primeira forma de projeção, a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica nada mais é do que pegar o globo e envolver ele num cilindro. Onde o cilindro encostar no globo, eu vou conseguir copiar bonitinho, mais próximo do real. É onde o meu mapa vai estar mais fiel ao globo. No caso da projeção cilíndrica, o centro da projeção é o equador. Projeções cilíndricas geralmente privilegiam em riqueza de detalhes, privilegiam em menor distorção a região equatorial. Porém, quanto mais eu me afasto do equador, mais deformado é o meu mapa cilíndrico. Por que isso acontece? Basicamente, vamos imaginar o globo aqui. Se eu quiser adaptar o globo em relação ao meu cilindro, eu preciso, onde encostar eu copio igual, porém as regiões polares do meu globo vão sofrer distorções, como se eu abrisse essas regiões polares para colocar
elas no meu plano. Então, eu teria que rasgar, distorcer, aumentar tamanho, distorcer a forma para que a região polar, onde não está encostando no meu cilindro, seja de fato projetada no mapa. Outra característica fundamental que vocês têm que registrar aí das projeções cilíndricas é que paralelos e meridianos aparecem como linhas retas perpendiculares. Quando eu quero reconhecer se o mapa é uma projeção cilíndrica, os paralelos e os meridianos vão se cruzar em linhas perfeitas, formando uma grade, paralelos e meridianos perpendiculares. Beleza? As projeções cilíndricas aparecem muito dedicadas ou à conformidade ou à equivalência. E aí eu tenho os dois mapas cilíndricos mais famosos que vocês precisam saber. O mapa conforme mais famoso da história é de Gerhard-Mercator, uma produção do século XVI. Então, Gerhard-Mercator se utiliza da lógica cilíndrica, produz um mapa onde o desenho dos continentes está muito próximo da realidade. Gerhard-Mercator é considerado um dos mapas mais utilizados até hoje em cartografia. Qual é a vantagem do Mercator? A sua conformidade associada ao mapa mundi plano permitiu que durante o período das navegações nós traçássemos rotas em linha reta, permitindo um planejamento mais adequado para as navegações. Mercator também vai ficar muito famoso porque ele tem um defeito que é bem claro na hora de ler o mapa. Ele deforma o tamanho. A proporção das áreas dos continentes fica extremamente deformada, principalmente conforme eu me afasto do Equador. Isso não é um problema do Mercator, lembrem disso, e sim é um problema da projeção cilíndrica. Próximo ao Equador, as coisas estão mais próximas do real, afastadas do Equador, aumenta a distorção. A forma mais fácil de vocês reconhecerem Mercator é a Groenlândia. Para quem não está acostumado a reconhecer o mapa do Mercator, ela é a grande dica que eu dou para vocês. Olha aqui na tela agora. Quando vocês olham para a Groenlândia, olha ali, ela teria que caber algumas vezes dentro do Brasil. Porém, por estar afastada do Equador, o seu tamanho é exagerado. As regiões de alta latitude em Mercator ficam muito maiores do que deveriam ser. Quando eu olho para a Groenlândia, ela parece maior do que a América do Sul. Inclusive, ela quase que regula em área de tamanho com a África, que é um continente extremamente grande em área. Dentro desse processo, o Mercator, então, é famoso por ser conforme, manter a forma, mas distorcer as áreas dos continentes. A Europa, gente, também vai aparecer maior do que o normal, sendo o continente europeu centrado em médias e altas latitudes. Isso faz com que a Europa pareça bem mais imponente. Mercator, gente, vai ser acusado posteriormente de ser um mapa eurocêntrico. O mapa de Mercator revela uma Europa maior do que o normal, centrada no meio desse mapa e colocada no topo. O eurocentrismo de Mercator é frequentemente conectado, relacionado à lógica colonial. É um período de expansões das navegações e uma ideia de consolidar na sua arte, no seu mapa, o poderio europeu. Resumindo rapidinho, Mercator então é um mapa conforme utilizado para as navegações, cilíndrico e marcado por uma lógica eurocêntrica. Não só Mercator se utilizou da projeção cilíndrica, nós temos diversos outros cartógrafos que acabaram se destacando nessa metodologia. Mas eu vou destacar para vocês um cara chamado Arno Peters. Já na luz do século XX, já com uma politização muito mais acentuada, o historiador Peters resolve fazer uma projeção que representasse o terceiro mundo com a sua real área frente ao mundo desenvolvido. Peters está tendo a intenção de mostrar para o mundo desenvolvido que o terceiro mundo, esse mundo dito, subdesenvolvido, é muito maior que o mundo desenvolvido. Ele está enfrentando, Peters é como se fosse um antagonista, um contrário à lógica eurocêntrica de Mercator. A ideia de Peters, então, é produzir um mapa equivalente ou proporcional, onde a relação entre as áreas é o mais importante. Não é à toa, gente, quando a gente olha para o mapa do Peters, a gente percebe o seguinte: reparem que os continentes parecem estar esticados, amassados, com a sua forma distorcida. Peters distorce a forma, mas privilegia o tamanho.
Dentro dessa ideia, gente, como a gente vai reconhecer Peters? Vocês podem se utilizar da própria Groenlândia, percebendo que ela está um pouquinho mais achatada e de fato cabe dentro do Brasil, como deveria caber. O mapa de Peters vai ter o mundo subdesenvolvido. Olhem para o continente africano, bem maior do que o continente europeu. Isso é um destaque interessante. Peters quer valorizar as coisas como elas realmente são, no critério tamanho, proporção. Isso vai ser bem importante. E Peters tem um uso político muito claro. Ele escolhe privilegiar o terceiro mundo na sua projeção, trazendo um caráter político, uma intencionalidade política para o seu mapa. Resumidamente, Peters é uma projeção equivalente ou proporcional, cilíndrica, que privilegia o terceiro mundo. É isso que vocês precisam saber. Ele também, né, gente? Lembrem o contexto. Peters está publicando esse mapa na Guerra Fria, século XX, com toda uma lógica política por trás. De uma forma geral, gente, esses são os dois mapas principais que a gente encontra na projeção cilíndrica. Indo para as outras projeções que a gente prometeu aqui no início desse vídeo, vocês têm a projeção cônica. A projeção cônica seria mais ou menos encostar no nosso globo um cone. Onde esse cone encostar no globo, eu vou copiar com maior qualidade, mais próximo da realidade. Conforme eu me distancio dessa zona de contato, essa zona de tangência, eu vou acabar distorcendo mais. Geralmente, quando eu falo de projeção cilíndrica, a projeção cilíndrica, como eu disse para vocês, toca na região equatorial. Ela geralmente é utilizada para baixas latitudes. Já o mapa cônico, ou a projeção cônica, se utiliza de um cone para tocar nas médias latitudes. Mapa cônico tem como suas principais características trazer aí uma projeção que valorize as médias latitudes. É por isso que ela é muito utilizada em regiões com grande extensão longitudinal, ou seja, eu consigo pegar grandes áreas do globo no sentido longitudinal, mas não sou uma projeção tão adequada para extensões latitudinais. Isso geralmente é mais da cilíndrica. A projeção cônica tem umas características que vocês precisam saber. Como eu disse lá na cilíndrica, paralelos e meridianos aparecem no formato de grade. Aqui na cônica, os meridianos vão ser linhas retas, irradiadas de um centro que geralmente não está no mapa, e os paralelos vão ser arcos concêntricos. O que são esses arcos concêntricos? Uma meia-lua, né, gente, que vai dividir o mesmo centro. Essa é a grande característica das projeções cônicas. Projeções cônicas podem aparecer se utilizando de conformidade e equivalência. Elas podem ter relações de áreas e forma adequadas à projeção. Beleza? Então eu posso adaptar projeções cônicas para essas características de projeção que eu já mencionei na cilíndrica. A grande vantagem da projeção cônica é que ela de fato, né, é a melhor para médias latitudes. Beleza, gente? A projeção cônica mais famosa é a projeção de Albers, pelo menos é essa que eu vou destacar para vocês. Percebam que a projeção de Albers, ela tem uma extensão territorial muito grande e ela se encaixa perfeitamente nas características que nós mencionamos. Paralelos em arcos e os meridianos em linhas retas irradiadas desse centro. Fechou? Vamos agora para a nossa última projeção, que é a projeção plana ou azimutal. Enquanto na projeção cilíndrica e na projeção cônica nós tínhamos um círculo e um arco como centros de projeção, valorizando a baixa latitude e as médias latitudes, aqui na projeção azimutal, o centro de projeção não é uma linha, não é um arco, não é uma reta, é um ponto no espaço. Eu defino na minha projeção aquele ponto, aquele centro que eu quero como origem da projeção e a partir dele eu vou dispor de forma equidistante todos os outros elementos. Isso é muito importante. A principal característica da projeção azimutal é ser equidistante. Eu escolho um centro para a projeção, que é um ponto, e a partir dele eu vou conseguir identificar as reais distâncias e as reais direções desse meu ponto. Quando vocês olham para o globo, gente, eu peço para vocês fazerem um exercício para entender a equidistância. Imagine que vocês estão aqui no Brasil e vocês vão em direção ao sul, perfeito? Imagine o mapa que vocês têm na sua cabeça. Quando vocês estão indo em direção ao sul, vocês vão indo lá para o sul da América do Sul, vão atravessar o continente antártico e vão sair onde?
Muitos alunos me respondem, eu vou sair lá no Canadá. Perfeito? Então, a lógica que nós construímos em relação ao nosso globo é muito influenciada pelos planisférios, pelos mapas planos que nós temos do mundo. Beleza? Isso faz com que a gente tenha uma lógica equivocada. Se eu sair do Brasil em direção ao sul, eu vou cortar o continente antártico e vou chegar na Austrália. Olha esse mapinha aqui que eu estou colocando na tela para vocês. Reparem que quando eu centro o polo na minha projeção, o continente antártico, a gente vai encontrar os outros países, os outros continentes dispostos nas suas reais direções em relação ao centro do mapa. Isso é uma característica equidistante, posicionar todos os elementos adjacentes em relação ao centro, nas suas reais distâncias e nas suas reais direções. É por isso que nós temos, né, na projeção plana um outro apelidinho, um outro conceito. Ela também é chamada de projeção geoestratégica ou projeção geopolítica, exatamente porque ela dispõe de forma adequada as relações entre os lugares, muito utilizada com fins militares e de planejamento. Beleza? O logo da ONU, olha ele aqui na tela, também, exatamente por trazer o Polo Norte centrado, dispõe o resto dos países do mundo em volta desse centro, de uma forma equidistante. Um exemplo que eu sempre gosto de dizer, também associado aos mapas planos, é quando a gente olha para o mapa mundi e pergunta, tá, o Alasca e a Rússia, qual é a distância deles? O aluno tende a olhar para os dois pontos como se estivessem extremamente afastados, esquecendo que, na real, a gente tem ali um movimento, né, de proximidade, eles se encontram do outro lado. Beleza? Então, em resumo, as principais características da projeção azimutal são a sua equidistância, valorizar as altas latitudes, permitir, por causa da sua equidistância, um uso militar, um uso geoestratégico, que é muito característico, e também, quando essa projeção for utilizada para representar os polos, os paralelos vão aparecer como círculos concêntricos e os meridianos como linhas retas irradiadas deste centro. Beleza? Gente, essas são as 3 projeções mais básicas, mais simples que vocês precisam saber, mas resolve a maior parte das questões que a gente vê em vestibulares e no Enem, beleza? A gente vai gravar mais um videozinho das projeções especiais, como eu adapto essas características para produzir outros tipos de mapa. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado, esse aspecto bem geral das projeções. Qualquer dúvida, comenta aqui que a gente vai gravar um videozinho respondendo as dúvidas de vocês. Valeu!